One Piece quebrou. Direto do flashback que estamos presenciando, surge um dos poderes mais quebrados da série. Enquanto o tirano vai deixando de existir, o ciborgue vai tomando seu lugar e o único vínculo que permanece entre os dois é a sua filha. Essa criança não só herdou a vontade do seu pai de lutar pela liberdade do mundo, como acabou sendo portadora da fruta que pode mudar a realidade por alguns instantes. Essa é Bonnie, a pessoa capaz de distorcer o futuro. E neste maravilhoso capítulo 1101, começamos de onde paramos. Kuma está no Monte Kolubo, observando o Luffy. É revelado que naquele ponto da história, nosso querido Chapéu de Palha tinha apenas 16 anos de idade. Lá ele estava treinando alguns golpes, mais especificamente o Gomu Gomu no Ono, o ataque que ele usou para derrotar o Arlong. E se tinha uma coisa que eu achava ser impossível, o nosso querido Oda veio e mostrou ser realmente possível. Afinal de contas, somos levados para um flashback dentro de um flashback. Em uma de suas viagens, junto com o exército revolucionário, Kuma diz para o Dragon que ele percebeu que o seu capitão conhece bastante aquela ilha, e que inclusive quando o bucaneiro foi dar uma olhada por lá, ele achou uma vila remota nos arredores e que lá havia um garoto. Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer em relação a isso é que o Kuma é um verdadeiro stalker. Não pode ver o seu capitão fazendo alguma coisa que lá vai ele utilizar os poderes da sua mão da libertação para libertar a sua curiosidade. Porém, brincadeiras à parte, isso nos mostra um pouco sobre a personalidade do Dragon e sobre como na verdade ele se sentia em relação ao Luffy. Mesmo sendo um pai ausente, sempre que podia ele retornava à Vila Fuchsia para ver como seu garotão estava. E sinceramente, faz muito sentido. Nunca sequer me passou pela cabeça que o Dragon seria uma pessoa ruim ou algo do tipo. Mas infelizmente, ele é o criminoso mais procurado do mundo. E nós já sabemos o que o governo faz com criminosos, não é mesmo? Até mesmo com aqueles que não são os mais procurados. Ou seja, no caso aqui do Dragon, escravidão seria o de menos. E tudo isso se prova na conversa seguinte que o Dragon tem com Kuma. Se você continuar falando disso, é melhor que você mesmo me mate. Hã? O que é que você quer dizer com isso? Um filho é a fraqueza dos pais. Me desculpe, vou esquecer o que vi. Tá aí um diálogo que eu realmente não esperava ver. Dois pais que abriram mão de conviver com seus filhos em prol de seguir os seus ideais. Imaginem uma realidade alternativa. Dragon e Kuma sendo apenas pessoas normais. Luffy e Bonnie seriam criados juntos. Eles têm até um aspecto em comum, que é a capacidade de comer em quantidades absurdas de comida. Parece até que eles são irmãos. Esquece, não vou entrar nesse mérito. Voltamos agora para o flashback normal. Mesmo prometendo para Dragon que iria esquecer, Kuma não parou de pensar no Luffy. Inclusive, ele ficou espantado com a nova técnica que o Chapéu de Palha tinha desenvolvido. Mas o melhor de tudo foi o Luffy dizendo que iria guardar aquela técnica para quando enfrentasse um inimigo super poderoso. Afinal, ele precisa estar preparado para alguém tentar tirar seus amigos de perto dele. Ele diz que se alguém chegar a tentar isso, ele vai acertar essa técnica na pessoa. E ele realmente acertou o Arlong com toda a sua força, quando o Tritão tentou levar a Nami embora. De repente, o Chichibukai recebe uma ligação do governo mundial. Luffy consegue ouvir o som do Dendemuth e sente uma presença que o faz ficar arrepiado. Mas quando ele olha, puf, Kuma já tinha partido. Nikyu no Mi, não é mesmo, senhores? E pensar que o Kuma tinha viajado até o East Blue apenas para poder observar um pouco o filho do seu amigo. Não sei vocês, mas ao ler isso eu fico todo arrepiado. Thriller Bark e Shabold tem um significado completamente diferente a partir de agora. Desde antes de Luffy se tornar um pirata, Kuma já estava observando e cuidando dele. Era como se fosse uma espécie de fiel, seguindo e apoiando uma entidade. Desde o início da sua aventura, Luffy teve uma sombra cuidando dele. E até mesmo quando essa sombra perdeu sua humanidade, ele inconscientemente continuou ajudando Luffy. E eu aqui acredito que seja apenas Oda brincando com a narrativa. Existe sim a chance de Kuma saber que Luffy tinha comido a fruta de Nika, porque como veremos no final do capítulo, embora o bucaneiro não soubesse ao certo como o guerreiro da libertação se parecia, ele sabe que seu corpo tem propriedades de borracha. Mas independente dele saber ou não da verdade, precisamos concordar com uma coisa. Kuma estava cuidando do Luffy porque ele era filho do seu amigo e de certa forma, ele se sentia grato em relação ao Dragon por ter sugerido o Vegapunk em um momento crítico. Afinal de contas, graças a isso, Bonnie conseguiu ser curada. Ou seja, nesse momento e em todos os outros que se sucederam, Kuma esteve ao lado da pessoa que viria a ser o guerreiro da libertação que ele e todos os bucaneiros que morreram estavam aguardando ansiosamente. Que história linda! O melhor de tudo é que quando Luffy percebeu a presença do Kuma, a primeira coisa que ele pensou foi o seguinte:
deve ter algum animal muito forte nessa floresta que eu ainda tenho que derrotar. Típico Luffy de se dizer. Na sequência, Kuma foi obrigado a sair da Ilha Down para cumprir uma ordem do governo mundial. Alguns piratas tinham roubado um navio mercante. As ordens do Chichibukai era afundar o navio com todas as pessoas dentro. Porém, ele não fez isso. Ele ignora suas ordens. Primeiro, ele ajuda os feridos do navio que foi atacado e na sequência ele intercepta os piratas dizendo para eles se entregarem. Mas em nenhum momento ele sequer atacou alguém. Kuma continuou com sua metodologia única de ajudar as pessoas, independente de quem elas eram. Continuando, ao longo do capítulo vemos uma das coisas mais fofas possíveis. Kuma continua mandando várias cartas para Bonnie. Cartas que descrevem o quanto o bucaneiro ama sua filha. Ele também conta que visitou muitas ilhas maravilhosas onde eles poderão ir juntos no futuro. Cara, essas cartas deixaram meu coração mole. É como se, até o último momento da sua consciência, Kuma estava agarrado na ideia de ver a sua filha sorrir. Então, independente de qualquer coisa, ele continuava a lhe mandar mensagens, deixando a Bonnie sonhar. Porém, voltando ao reino de Sorbet, nós vemos que todas as cartas que o Kuma enviou foram interceptadas e destruídas por Alpha. Isso é inaceitável, ainda bem que já ela vai ter o que merece. Vemos que Bonnie estava sempre esperando pelas cartas que seu pai prometeu, mas elas nunca chegavam. É de dar pena. Seguindo o conselho da rainha Connie, Bonnie nunca revelou que possuía alguma habilidade ou que ela tinha comido a Toshi Toshi no Mi. É engraçado que por mais inofensiva que a rainha pareça, ela é muito esperta e sabe como lidar com esse tipo de situação. E realmente foi uma excelente decisão. Foi o que possibilitou a maior fuga de todos os tempos. Mas ao mesmo tempo, Bonnie sempre queria lutar ao invés de ficar brincando. Até que um dia ela estava espancando o Gyogyo quando a Alpha entrou na igreja e quase percebeu que a Bonnie estava transformada em sua versão bombada. Claro que rapidamente a pequena desfaz suas habilidades, fazendo com que a Alpha pense que estava imaginando coisas. Seguindo, vamos para Egghead, no laboratório do Vegapunk, onde nós vemos um encontro interessante. Kuma acaba conhecendo o clone da Stussy e um diálogo meio melancólico acontece ali. Stussy diz que não sabe quem é mais infeliz, um humano sem consciência ou um clone com consciência. Agora eu fico me perguntando se a Stussy verdadeira era desse jeito e que tipo de reação os Piratas Rocks tinham quando ela ficava dramática dessa maneira. Tá aí uma interação que eu acharia legal de ver, principalmente com o Newgate. Vegapunk fica bem brabo com a afirmação e diz pra ela parar de bobagem, porque ela é uma humana assim como qualquer outra. O cientista então volta sua atenção pro Kuma e então percebemos que o momento está chegando. Falta apenas um ano pro bucaneiro se transformar completamente em um robô. Assim que as modificações estiverem completas, o grande urso não terá mais nenhuma memória ou emoção. Vegapunk explica que até mesmo o senso de empatia será perdido, dizendo que seria até possível que o Kuma mate uma criança se essa for a ordem do governo. Porém, o doutor promete que deixará Kuma com a sua consciência até o último segundo. Agora dá pra gente entender melhor do porquê que o tio Punk tava daquela maneira quando a gente o conheceu pela primeira vez. Desde o primeiro momento que a Bonnie saiu correndo atrás dele, a sua expressão já dizia que não queria que ela se envolvesse nesse assunto. Isso tudo foi muito tenso e pesado para todos que estavam envolvidos, menos, é claro, pro Saturn, que sinceramente o Oda está fazendo um excelente trabalho em tornar o ancião a pessoa mais odiada de toda a série, talvez até mais do que o próprio São Carlos. E essa afirmação é séria. Mesmo sob a pressão e a iminência de deixar de existir, o bucaneiro continua escrevendo cartas para sua filha. Afinal, ele quer que ela saiba como ele se sente e o quanto ele a ama. Isso me faz odiar a Alpha ainda mais. De volta ao reino de Sorbet mais uma vez, vemos que Bonnie celebrou o seu 9º aniversário e nada das cartas de Kuma chegarem. Ela fica extremamente frustrada e triste, achando que seu pai tinha esquecido dela. Olha essa expressão, não é de partir o coração? É nos mostrado que Kuma continuou ajudando o exército revolucionário de vez em quando, mas ele não era mais o mesmo. Ele tinha se tornado uma pessoa que nunca falava. Ele não dirigia a palavra nem mesmo pro Dragon. Ele chegava, salvava quem tinha que salvar e ia embora. Claro que todos os amigos mais próximos do Kuma sabiam que havia um motivo por trás daquele comportamento, ou seja, eles nunca sequer criticaram. Foram sempre muito respeitosos em relação a essa situação, pois sabiam que tinha sido a escolha do Kuma, e que qualquer coisa que eles fizessem poderia acarretar na morte da Bonnie, ou pior, fazer com que ela se tornasse uma escrava. Não era necessário que o Kuma explicasse isso pro Dragon entender. Ele é o comandante do exército revolucionário que desertou a marinha. Ele é o que mais sabe o quão podre é o governo. Então, para ele simplesmente ficar quieto enquanto seu amigo se deteriorava e se transformava em uma máquina de guerra sem consciência, é porque ele entendia seus sentimentos. O tempo passa e vemos que, então, concluiu um ano desde que a Bonnie tinha feito a cirurgia. Agora, ela estava 100% curada. Porém, a agente da CP8 não permitiria que Bonnie saísse até que ela tivesse completado os seus 10 anos.
Porém, um dia a Connie conseguiu uma informação. Aparentemente, algum dos médicos deixou escapar que todos ali eram agentes do governo. Sabendo disso, todas as pessoas do reino começaram a planejar a fuga da Bonnie. A rainha revela que está desconfiada do motivo do porquê que o governo iria deixar uma garotinha presa por mais 6 meses e também acha bem estranho Kuma não ter escrito uma carta sequer. E então aqui vemos como foi formada a tripulação da pirata da pior geração, Jiri Bonin. Eles até fizeram uma reforma do barco para que ele ficasse parecendo um navio pirata e decoraram ele para parecer com uma pizza. Até mesmo nessas situações tem comida envolvida. Isso aqui é quase uma Big Mom. Se bem que, se eu me lembro bem, houve uma época que as pessoas estavam teorizando que a Bonnie, na verdade, era filha de Lilin, não é mesmo? E agora nós vamos para uma parte que eu simplesmente achei genial e quebrou todas as minhas expectativas. Connie e Bonnie trocaram de roupa. Depois, a pequena usa seus poderes para ficar idêntica à rainha. E então, pela primeira vez desde que ela foi diagnosticada com a doença, ela entra em contato com uma luz natural. Essa cena representa o significado explícito de sacrifício e superação. Desde que nasceu, Bonnie teve sorte de ter um pai como Kuma, mas mesmo assim ela quase bateu na porta do arrasta pra cima. Vê-la saindo da igreja e passando pelos guardas é simplesmente magnífico de se presenciar. Porém, as coisas jamais seriam tão simples assim. Por mais que a Bonnie tenha conseguido chegar até o navio, Alpha percebeu que era um disfarce e saiu correndo atrás dela usando seu Gepou. Por mais que a filha do Kuma tenha treinado desde pequena, não é como a gente fosse imaginar que uma menina de 10 anos pudesse fazer algo contra um agente da CPH. Contudo, é neste exato momento que o One Piece quebra. E eu tenho que admitir que isso é meio que problemático, uma vez que o nome do mangá é uma peça. E agora ele está dividido em várias peças. Bonnie começa a se lembrar de um dia, anos atrás, que ela perguntou para o seu pai como Nika parecia. E aqui vem a resposta que possivelmente confirma as nossas suspeitas sobre o Kuma que nós comentamos lá em cima. Ele responde que não tem certeza, e tudo que ele sabe é que o corpo de Nika tem propriedade de borracha e ele pode lutar da maneira que ele quiser. E então, ao saber disso, Bonnie usa sua habilidade chamada Futuro Distorcido. Ela simplesmente muda a própria realidade. Ela se coloca em um futuro onde ela pareça com Nika. Em uma cena épica, Bonnie acerta Alpha com um punho gigante, igual ao Gear Third do Luffy. Com esse poder, ela consegue vencer a agente do governo e fugir do reino de Sorbet. Mas para tudo! Primeiro que a Cypher Pool deve ser a organização mais incompetente do governo. Eles não fazem nada direito. Quando Kuma disse que ninguém pensava que o Rob Lucci pudesse ser derrotado, certeza que ele estava sendo super sarcástico. Não é possível. Mas naquela situação ninguém conseguiu entender o sarcasmo por trás das suas palavras, por conta que ele não conseguia expressar suas emoções, afinal de contas ele já tinha se tornado um ciborgue completo. Segundo, o que foi isso? Que a Bonnie conseguia manipular a idade e linhas temporais a gente sabia, mas imaginar que ela conseguia escolher algo tão específico como isso é outra coisa. A menina, com 10 anos, usou uma habilidade que se equipara a qualquer fruta logia ou zoa mítica, se não for, claro, mais roubado ainda. Aqui vai um pensamento: se ela treinar seu poder, despertá-lo, conseguir mais informações sobre o Nika e chegar na sua idade Prime, será que ela consegue copiar completamente o Gear 5? Pelo que tudo indica, é isso mesmo. Agora, o porquê dela não ter usado esse poder na luta contra o Saturn é a grande incógnita. Provavelmente é um poder que requer que algum tipo de preço seja pago. Enfim, ninguém nunca pensou que a Bonnie seria uma personagem extremamente importante pra série. E agora, BUM! Olha só pra ela. Filha de uma relação abusiva, sangue de nobre mundial, criada por um bucaneiro, herdeira da vontade de Nika e agora a pessoa que, assim como Luffy, consegue usar os poderes do próprio Guerreiro da Libertação. Se isso aqui não for suficiente para ela ser a nova tripulante do Chapéu de Palha, eu não sei mais o que esperar. A verdade é que eu já superei Yamato, mas não sei se eu consigo superar a Bonnie. E então, no final do capítulo, temos o narrador dizendo que o governo mundial ficou sabendo que Bonnie escapou. E então, o navio pesqueiro que ela fugiu com o objetivo de encontrar o seu pai, rapidamente se tornou um navio pirata da nova era, rivalizando com o Luffy e outros piratas daquela geração. De quase morta por conta de uma doença incurável, para pirata da pior geração. Essa é a história de Jiri Bonnie, uma criança de 10 anos que quer apenas encontrar o seu pai. Enquanto eu me recupero desse capítulo, eu preciso dizer pra vocês que teremos pausa na semana que vem. E a única coisa que eu gostaria é que a Bonnie utilizasse a sua habilidade de futuro distorcido para nos mandar para um futuro onde as pausas não acontecessem. Porém, como isso não é possível, tá aí um outro vídeo pra vocês aproveitarem quando terminarem de digerir tudo isso. Foi um prazer e até a próxima.